Você já viu um colega de trabalho, um conhecido, um vizinho ou até mesmo um parente dizendo que já conseguiu a revisão do benefício, só que você ainda nada? Pois é, o seu José conseguiu. E hoje eu vou trazer para vocês como ele conseguiu, por que que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem uma revisão na aposentadoria para melhorar o benefício. Eu sou o Thiago Luquim, advogado, sócio da ABL Advogados, e eu convido você a assistir esse vídeo até o final para entender essa diferença, por que que uns ganham e outros não. Aproveite para comentar, curtir e compartilhar com aquela pessoa que está buscando fazer a revisão na aposentadoria. Bom, eu vou começar com o caso do Sr. José, que é um metalúrgico que trabalhou em 3 empresas ao longo de sua vida e aposentou com pouco mais de 30 anos na Volkswagen, lá na região do ABC Paulista, sede do nosso escritório. Ele deu entrada na aposentadoria por conta própria. Levou inclusive os 3 PPPs das empresas em que ele trabalhou. E para quem não sabe, o PPP é o documento que demonstra que aquela atividade que ele exercia na empresa era uma atividade insalubre, que melhora a aposentadoria. Quando o benefício foi concedido, ele ficou em dúvida. Ele achou que não estava certo e levou lá no escritório e nós entramos com o pedido de revisão de aposentadoria e ganhamos a revisão para ele. Mas será que para todo mundo funciona dessa forma? Bom, eu vou comentar aqui nesse vídeo o porquê que não é bem assim que funciona. Primeiro, a gente precisa separar os tipos de revisão de aposentadoria. E aqui no escritório, a gente separa em 3 tipos diferentes de revisão de aposentadoria. As revisões de erro de fato, que são aquelas revisões onde o INSS comete um erro ali no benefício, um erro no cômputo de um salário, de uma empresa, de um tempo especial, um erro matemático muitas das vezes. Por incrível que pareça, isso acontece muito. O segundo tipo de revisão são as teses revisionais. São aquelas revisões que dependem de um julgamento lá no STJ, no STF. São uma tese. Ela precisa ser analisada pelos tribunais superiores. E aí eu vou dar um exemplo com uma revisão da vida toda. Ela é uma tese revisional. A terceira espécie de revisão são as revisões de direito, ou seja, são aquelas revisões que já passaram pelo crivo de tese, foram julgadas pelo STJ ou pelo STF e se tornaram ali revisões de direito. E aí eu vou citar um exemplo que eu gosto muito, que é a revisão das atividades concomitantes para quem trabalhou ali em 2 ou mais empregos. Olha só o absurdo. O INSS não somava as contribuições daquela pessoa que tinha 2 ou mais empregos. Ela simplesmente ele escolhia uma e fazia ali ou uma média ou só levava uma em consideração, levando prejuízo enorme para as pessoas. Só para vocês terem uma ideia, esses 3 tipos de possibilidades de revisão de aposentadoria geram mais de 30 revisões, como a concomitante, a vida toda, a revisão para incluir tempo, a revisão para incluir tempo trabalhista, são mais de 30 no total. E olha só, gente, quase 60% das aposentadorias por tempo de contribuição concedidas podem se enquadrar em uma dessas 3 possibilidades. Mas tem um ponto que é importante. Se a sua situação é uma tese revisional, você só vai ganhar quando o STJ ou o STF bater o martelo. Bom, mas quem que fica de fora então dessas possibilidades de revisão de aposentadoria? O primeiro ponto, que é o mais cruel de todos, que está na nossa legislação, o STJ já decidiu e o STF também, é a decadência. Aquele prazo de 10 anos que a pessoa tem para fazer a revisão de aposentadoria. Depois desse prazo,
não é mais possível melhorar, buscar melhorar o seu benefício. Então, fique muito atento a essa situação. As pessoas não sabem que existe esse prazo. Eu digo isso porque é muito comum no escritório um cliente chegar e falar: Ah, doutor, já tem 5 anos que eu me aposentei, agora é hora de fazer a revisão. Ou, ah, doutor, já tem 10 anos que eu me aposentei, agora é a hora de fazer a revisão. Não funciona assim. Preste bastante atenção nesse vídeo, porque você, para conseguir ganhar ali uma revisão na aposentadoria, precisa estar enquadrado em uma dessas possibilidades. Bom, quem também fica de fora de uma revisão de aposentadoria, sem mencionar ali a questão do tempo. Aquelas pessoas que sempre contribuíram pelo mínimo, tá? A princípio vão continuar recebendo o salário mínimo. Aquela pessoa que muitas das vezes perdeu toda a documentação, aquela documentação antiga, não tinha ali um vínculo, um trabalho formal e simplesmente não tem registro nenhum ali no INSS. Essa pessoa também vai ter problemas para conseguir revisar o benefício. E também aquelas pessoas que costumam fazer o pedido de revisão de aposentadoria por conta própria. Gente, a gente trabalha a vida inteira e quando chega o momento de se aposentar, muitas das vezes a gente não dá atenção para isso e dá entrada na aposentadoria por conta própria, achando que o INSS vai conceder tudo da melhor forma, da forma correta. Na grande maioria das vezes, isso não acaba acontecendo. Pior é que quando faz isso e depois entra com um pedido de revisão de aposentadoria por conta própria, muitas das vezes com um pedido genérico, sem especificar o que precisa ser corrigido. Isso pode trazer um prejuízo irreversível na sua aposentadoria e é um dos fatores que distingue aquela do seu José que deu certo das que não vão dar certo. Bom, e o que fazer então para que o pedido de revisão dê certo, assim como no caso do Sr. José? O primeiro passo que eu recomendo para todo mundo: entre no aplicativo do INSS e baixe um documento chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Esse documento ele vai demonstrar todos os vínculos, todas as empresas que você trabalhou e também ali todos os salários. Eu tenho certeza de que de muita gente vai encontrar algum período faltando ou então algum salário que não estava condizendo com a realidade. Pegue essa documentação e leve para um advogado especialista em revisão de aposentadoria. Esse é o momento de não buscar alguém generalista. A gente sempre dá um exemplo. Se você está com um problema cardíaco, você vai no cardiologista. Se você está com um problema na sua aposentadoria, você vai num especialista em previdência. E se você quer revisar o seu benefício, você vai num especialista em previdência que domina o assunto de revisão de aposentadoria. E claro, gente, como eu falei aqui, fique atento aos prazos. Passado ali 10 anos da concessão do seu benefício, um alerta foi ligado. Então, fique atento e essa é a possibilidade que você tem para melhorar a sua renda com uma revisão de aposentadoria. Se você ficou com alguma dúvida ainda do porquê a sua revisão não deu certo e é porque a do Sr. José deu, escreva aqui nos comentários. A gente responde todo mundo. Por esse vídeo era isso. Tchau.